Felipe Coutinho Correia, nascido em 12 de junho de 1992, hoje com 25 anos, nascido na cidade do Rio de Janeiro, 1,71 m de altura e é destro, apelido o Mago. Felipe Coutinho chegou às categorias do Vasco da Gama ainda na infância. Em 22 de julho de 2008, o Vasco confirmou a sua venda à Internazionale da Itália por 3,8 milhões de euros, ainda antes de ele se tornar profissional. Por conta das regras da FIFA que não permitem transferências internacionais de atletas menores de 18 anos, permaneceu no Vasco até julho de 2010. Foi promovido ao time principal do Vasco da Gama no primeiro semestre de 2009. Em 19 de julho de 2009, estreou profissionalmente no empate por 0-0 contra o Duque de Caxias pela Série B. Atuou em 12 partidas na competição da Série B, ajudando o Vasco em seu retorno à Série A. Em 2010, Felipe Coutinho formou dupla de ataque ao lado do experiente Dodô. Em 24 de janeiro de 2010, marcou 12 gols na goleada por 6-0 sobre o Botafogo. Em 27 de maio, marcou seu primeiro gol no Brasileirão do mesmo ano, na vitória por 3-2 sobre o Internacional. Em 6 de junho, Coutinho disputou sua última partida pelo Vasco da Gama contra o Santos. Em 43 jogos pelo clube, fez 5 gols e deu 9 assistências em jogos de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Foi apresentado oficialmente pela Internacional em 19 de julho de 2010, sendo integrado ao elenco principal da equipe para a temporada 2010-2011. Entre 1 de julho de 2010 disputou um amistoso contra o Manchester City. Em 27 de agosto de 2010 fez sua estreia oficial pela Internacional ao entrar como substituto do Schneider aos 79 minutos na derrota por 2-0 para o Atlético de Madrid pela Supercopa da UEFA. Fez sua primeira assistência pelo Inter em 20 de outubro de 2010 para Samuel Eto'o marcar o quarto gol da vitória por 4-0 sobre o Tottenham pela Liga dos Campeões da UEFA. Em 19 de novembro de 2010 sofreu uma lesão. Coutinho abandonou o treino depois de sentir dores musculares. Após isso, passou a atuar regularmente em partidas da Série A, sob o comando de Rafa Benítez. Após a demissão deste e a chegada de Leonardo, Coutinho passou a ter mais oportunidades na equipe titular e destacou-se na partida contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa da UEFA, onde a Internacional reverteu a derrota por 1-0 no jogo de ida e avançou às quartas com a vitória por 3-2 pela regra do gol fora de casa. Em 8 de maio de 2011, marcou seu primeiro gol pela Inter na vitória por 3-1 sobre a Fiorentina em casa. Em 30 de janeiro de 2012, foi anunciado seu empréstimo ao Espanhol da Espanha até o final da temporada. Fez sua estreia com o clube em 4 de fevereiro de 2012, em empate por 3-3 contra o Atlético Bilbao. Em 11 de março de 2012, marcou seus primeiros gols pelo clube catalão aos 10 e 22 minutos da vitória por 5-1 sobre o Rayo Vallecano. 8 dias depois, ele marcou um gol na vitória por 3-1 sobre o Racing. Em 25 de março de 2012, fez o único gol em um chute colocado de falta na barreira por 2-1 para o Málaga. Pelo clube espanhol demonstrou grande forma e foi cobiçado pelos grandes da Espanha após ser eleito a revelação do campeonato. Marcou 5 gols e teve uma assistência em 16 jogos pelo espanhol. Ao fim de seu contrato de empréstimo, em junho do mesmo ano, retornou à equipe de Milão, agora recebendo a camisa 7. Em 2 de agosto de 2012, marcou seu primeiro gol na Liga Europa na vitória por 3-1 sobre o Split.
Na estreia da Inter na Série A, Coutinho marcou o último gol da vitória por 3-0 sobre o Pescara. Marcou seu último gol pelo clube em 4 de outubro de 2012 na vitória por 3-1 sobre o Baku pela Liga Europa. Em 47 jogos pela Internacional, fez 5 gols e deu 4 assistências. Em 26 de janeiro de 2013 foi acertada sua venda para o Liverpool na Inglaterra por 8,5 milhões de libras, condicionada à aprovação de exames médicos e obtenção de autorização para trabalhar em terras inglesas. O Tottenham também havia demonstrado interesse em Coutinho, que havia sido treinado pelo então treinador do Tottenham, Maurício Pochettino, no espanhol. Porém, Coutinho optou por se juntar ao Liverpool. Em 30 de janeiro de 2012, o Liverpool confirmou a contratação de Coutinho em um contrato longo, após o sucesso de sua aplicação de trabalho junto ao governo inglês, recebendo a camisa 10. Coutinho estreou no novo clube em 11 de fevereiro de 2013, substituindo Dong aos 78 minutos da derrota para o West Brom no estádio Anfield. Em 17 de fevereiro, em sua segunda partida pelo Liverpool, marcou seu primeiro gol na vitória por 5-0 sobre o Chelsea City. Após o jogo, foi elogiado pelo técnico e teve uma boa atuação no jogo contra o Wigan na vitória por 4-0 no dia 2 de março. Fez seu segundo gol pelo Liverpool na derrota para o Tottenham por 3-1 em 16 de março. Ganhou o prêmio de melhor jogador do Liverpool de março, superando Luís Soares, atual ganhador do prêmio. Deu 2 passos para o gol na vitória sobre o Fulham por 3-1 em 12 de maio de 2013. Passos para a esquerda e marcou um hat-trick. Terminou sua primeira temporada pelo Liverpool com 6 gols e 8 assistências em 32 partidas. Coutinho começou a temporada 2013-2014 em 17 de agosto de 2013 na vitória por 1-0 contra Stoke City pela Premier League. Em 16 de setembro de 2013, na partida contra o Chelsea City, sofreu uma lesão no ombro depois de um choque com Ashley Williams. Ele retornou de lesão em 2 de novembro, substituindo Chris Paul no segundo tempo da derrota por 2-0 para o Arsenal. Em 23 de novembro, Coutinho marcou um gol no derby no minuto 5. A partida terminou empatada em 3-3. Coutinho criou sua segunda assistência da temporada através de um escanteio na vitória por 5-1 sobre Norwich City. Em 26 de dezembro, marcou o único gol dos Reds na derrota por 2-1 para o Manchester City. Em 30 de março de 2014, Coutinho marcou o terceiro gol da vitória por 4-0 sobre o Tottenham. Em 13 de abril de 2014, marcou a virada aos 78 minutos na vitória por 3-2 sobre o Manchester City. O resultado colocou o Liverpool 7 pontos à frente do Manchester City na liderança da Premier League, com 4 jogos restantes. No entanto, o Manchester City teve 6 jogos restantes e passou a ganhar 6, com o Liverpool terminando em segundo lugar. Em 17 de agosto de 2014, Coutinho começou no primeiro jogo do Liverpool na temporada 2014-2015, uma vitória por 2-1 sobre o Southampton. Marcou seu primeiro gol na temporada em 19 de outubro de 2014, aos 90 minutos da vitória por 3-2 sobre os Rangers. Ele criou sua primeira assistência da temporada na vitória por 2-1 sobre o Chelsea City pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, onde forneceu a bola para Lovren marcar o gol. Em 21 de dezembro, marcou o primeiro gol dos Reds no empate por 2-2 contra o Arsenal. Fez 2 assistências em 31 de janeiro de 2015 para Stan Sturridge na vitória por 2-1 sobre o West Ham. Em 3 de fevereiro de 2015, Coutinho assinou um contrato com o Liverpool.
com longa duração até 2020. Em 4 de fevereiro, apenas um dia depois de estender seu contrato, ele marcou o gol da vitória por 1-0 contra os Rangers pela quarta rodada da FA Cup. Em 22 de fevereiro, Coutinho abriu o placar ao acertar um chute de longa distância no ângulo aos 3 minutos da vitória por 2-0 sobre Southampton. No próximo jogo contra o Manchester City, em 1 de março, Coutinho marcou o gol da vitória para o Liverpool. Ele ganhou o prêmio de jogador do mês de fevereiro. Em 8 de abril, Coutinho marcou o único gol da vitória por 1-0 sobre os Rovers pela sexta rodada da FA Cup. 11 dias depois, ele marcou o único gol dos Reds na derrota por 2-1 para o Aston Villa pela semifinal da FA Cup. Em 26 de abril, Coutinho foi o único jogador do Liverpool a ser nomeado para a equipe do ano da Premier League. Em 2 de maio, Coutinho abriu o placar aos 19 minutos e aos 87 deu uma assistência para Gerrard marcar de cabeça o segundo gol da vitória por 2-1 sobre Rangers. 17 dias depois foi nomeado o jogador da temporada do Liverpool. Coutinho terminou a temporada com 8 gols e 52 assistências. Em 9 de agosto de 2015, Coutinho marcou o único gol dos Reds aos 86 minutos da vitória por 1-0 sobre o Stoke City. Uma semana depois, quando o Liverpool venceu em casa contra o Bournemouth devido a um gol de Mendes, a Premier League confirmou mais tarde que o gol foi irregular, pois Coutinho estava impedido quando foi marcado. Em 29 de agosto de 2015, Coutinho foi expulso na derrota em casa por 3-1 para o West Ham. Recebeu um cartão amarelo aos 45 por desavença e aos 52 minutos recebeu outro cartão amarelo e foi expulso. Em 26 de agosto, fez 2 assistências na vitória por 3-2 sobre o Aston Villa. Em 31 de outubro, marcou 2 gols na vitória por 3-1 sobre o Chelsea. 8 dias depois, marcou o único gol do Liverpool na derrota por 2-1 para o Crystal Palace. Em 21 de novembro, Coutinho fez um gol aos 23 minutos e fez uma assistência para Roberto Firmino aos 32 minutos da vitória por 4-1 sobre o Manchester City. Em 5 de janeiro de 2016, sofreu uma lesão na vitória por 2-1 sobre Stoke City pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, que retirou por 5 semanas. Em 9 de fevereiro de 2016, retornou de lesão com gol na derrota por 2-1 para o West Ham pela FA Cup. 5 dias depois, Coutinho fez 2 assistências na goleada por 6-0 sobre o Aston Villa pela 26ª rodada da Premier League. Em 28 de fevereiro de 2016, na final da Copa da Liga Inglesa, Coutinho marcou aos 83 minutos para empatar para o Liverpool. Na disputa por pênaltis, Lucas Leiva, Coutinho e Lallana falharam para os Reds, que acabaram perdendo por 4-1 a disputa de pênaltis. Em 17 de março, Coutinho marcou o segundo gol do Liverpool no empate por 1-1 no Manchester contra o Manchester United, ajudando o time a uma vitória no placar agregado por 3-1, que os classificaram para as oitavas de final da Liga Europa. 3 dias depois, Coutinho abriu o placar contra o Sunderland aos 17 minutos na derrota por 3-2. Em 2 de abril de 2016, Coutinho marcou pelo terceiro jogo seguido da equipe aos 51 minutos do empate por 1-1 contra o Tottenham. Em 14 de abril, marcou o único gol da vitória por 4-3 sobre o Borussia Dortmund pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. 6 dias depois, Coutinho marcou um gol no derby aos 76 minutos da vitória por 4-0. Em 14 de agosto de 2016, Coutinho marcou 2 vezes na vitória por 4-3 sobre o Arsenal. Em 8 de abril de 2017, Coutinho tornou-se o brasileiro com o maior número de gols na história da Premier League, depois de ter marcado na vitória do Liverpool por 2-1 sobre o Stoke City,
O brasileiro camisa 10 do Red superou Juninho Paulista após marcar seu 30º gol na Liga Inglesa. Em 26 de dezembro de 2017, completou 200 jogos com a camisa do Liverpool, marcando gol de fora da área e dando uma assistência para Roberto Firmino na goleada por 5-0 sobre o Manchester City. Se destacou na goleada de 7-0 sobre o Maribor da Eslovênia em 17 de julho de 2017, em que marcou um belo gol e também deu assistência, sendo eleito o melhor jogador da partida. Também foi o grande destaque da goleada sobre o Spartak Moscou pelo mesmo placar em 6 de 12 de 2017, onde foi um autor do hat-trick de partida válida pela última rodada da fase do grupo da UEFA Champions League 2017-2018. Em 6 de janeiro de 2018, o Liverpool emitiu um comunicado oficial anunciando a saída de Coutinho para o Barcelona, que logo após confirmou a contratação do brasileiro, que assinou um contrato por 5 anos e meio com a cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. Os valores de transações não foram divulgados pelo Barcelona, mas especula-se que gira em torno de 130 milhões de euros fixos e outros 33 milhões em variáveis, transformando o jogador no segundo atleta mais caro da história de todos os tempos. No final de sua apresentação, o Barcelona confirmou uma lesão muscular na coxa. Philippe Coutinho usará a camisa de número 14.